Mas você tá vindo aqui hoje para falar da sua PEC, que você assina junto com o Kim, que esteve aqui também dias atrás, a PEC alternativa à PEC da Erika Hilton, né? Você chama a tua de PEC da alforria, eu não sei como é que você chama dela, eu chamo de PEC da falência. A PEC dela é a PEC da insanidade, né? Ela não faz nenhum sentido, eu até tô com ela aqui em mãos. Tá se vendendo uma coisa, Cláudio, que não tá escrito no papel. É bom que as pessoas entendam que esse papinho, e aí é um problema de semântica, né? Falar que é o fim da jornada 6 por 1 também, mas é o fim da jornada 5 por 2. Pelo menos é isso que ela escreve no inciso 13, o único inciso do artigo 7º que ela quer modificar, onde ela estabelece, até com erro matemático, que o máximo que vai se poder trabalhar são 4 dias por semana, 8 horas, o que daria 32, mas ela escreve 36. Outro erro que está sendo ventilado e vendido pela esquerda e pela mídia chapa branca é que haveria no projeto a obrigatoriedade de manutenção do salário com a diminuição de carga horária. Mesmo que isso seja uma insanidade, isso não está no texto. Então a gente tem mais uma mentira propagada, né, que não faz nenhum sentido. No texto não está escrito isso. O texto basicamente diz que a jornada tem que ser de 32 ou 36 horas, depende a matemática, e 4 dias por semana. Então a gente sabe que isso é uma medida populista, mais uma daquelas para levantar uma cortina de fumaça, enquanto a gente discute economicamente a questão do corte de gastos. Nós apresentamos uma proposta baseada em estudos, digamos, colocados em prática, né? A gente tem nos Estados Unidos uma legislação trabalhista já há décadas que remunera o trabalho através das horas trabalhadas, ou seja, tu não tem uma limitação de 2, 3, 4, 5 dias de trabalho obrigados e tu também não tem o mínimo que tu possa trabalhar. A PEC, que foi, até ela propor isso, Dantas, não me surpreende que quase 200 parlamentares a tenham assinado. Isso sim foi uma surpresa bem grande, mesmo que eu tenha conversado com alguns ontem, eles se mostraram já bastante arrependidos. Mas a nossa PEC, ela copia o modelo americano, ela não é o mundo perfeito, né? Eu tenho uma ideia de propor um dia, com um congresso mais liberal economicamente, uma PEC que dê a opção para o trabalhador ou receber como SLT, que é o modelo lá de maio de 1943, advinda do Getúlio Vargas, que aliás a CLT muitos não sabem, mas foi copiada do fascista, né, Mussolini na Itália. A gente ter um modelo mais flexível de verdade, onde a pessoa possa ter a escolha de, por exemplo, receber R$ 2.500 e ter a CLT, ou receber R$ 5.000 e não ter férias, décimo nem nada, assim como é nos Estados Unidos. Como eu acho que isso ainda esse debate não está maduro o suficiente para a gente apresentar, apresentamos um projeto de lei, a emenda à Constituição, que diz que o brasileiro terá sua limitação de trabalho em 44 horas, com 8 horas diárias, mas não terá limitação de poder fazer essa jornada como ele bem entender. Caso ele queira trabalhar segunda, terça somente, isso estaria resguardado. Só para te dar um exemplo, bem assim, de fato, a deputada que falou, inclusive, que não fez estudos para demonstrar qual seria o impacto, imagine você que está nos acompanhando agora, que as escolas onde o seu filho estuda, a merendeira, o porteiro, né, o professor, eles só poderiam trabalhar 4 dias. Não adianta contratar um porteiro para trabalhar no sábado, um professor para trabalhar no sábado e no domingo. Então nós teríamos, inclusive, um problema com as nossas crianças. Na minha proposta, ela pega, por exemplo, quem é diarista e não tem os seus direitos garantidos, porque diarista, a gente sabe que trabalhar um dia a Constituição não permite. Ou a pessoa que tem a diarista poderia, então, colocar essa diarista na CLT com as proteções do 10º, férias e por aí vai. Então, é uma proposta muito mais flexível, chegamos a 118 assinaturas hoje pela manhã, estamos atrás de outras, e acredito que nos próximos dias aí a gente consiga atingir o número de assinaturas para que seja protocolado. Lembrando que também, ao contrário do que a mídia vem divulgando, a proposta da deputada Érica sequer foi protocolada aqui na casa. O Cleitinho já assinou a tua? Você já conseguiu convencê-lo? O Cleitinho é senador, né? Daí ele não dá. O Cleitinho realmente ele foi bastante infeliz nas colocações dele, mas eu não sou daqueles que julga a obra por um ato só, né? Ele tem uma história aí de trabalho pela direita e não, é lógico, eu tô brincando. Momento... Eu tô brincando com você, porque se você convencer o Cleitinho, ainda que ele seja senador, certamente ele poderá convencer vários outros parlamentares que o escutam e o acompanham naturalmente. Deixa eu trazer aqui a opinião do Márcio Coimbra, que morou nos Estados Unidos, conhece bem a realidade do mercado de trabalho americano, e pode trazer também, eu acho que acrescenta muito, você citou o mercado de trabalho americano, e eu queria te ouvir, Márcio, até como contribuição nesse debate aqui, se você acha que a proposta do Marcon é uma proposta boa, que realmente está em linha com realidades de uma economia mais livre, mais aberta, ou você acha que de repente dá para endereçar esse debate ainda para um caminho ainda mais, vamos dizer assim, mais
adequado, né, quando a gente pensa em geração de emprego, quando a gente pensa em mudança, inclusive cultural. Aqui no Brasil tem essa mentalidade aí de CLT, né, se construiu uma cultura, né, das pessoas, as pessoas querem um emprego como se aquilo lhe desse estabilidade, como se fosse uma tábua de salvação. É curioso, porque o brasileiro é um sujeito empreendedor por natureza. Na verdade, Cláudio, a proposta do Marcon, ela é muito bem-vinda, porque, afinal de contas, ela vai no caminho certo, que é o caminho da liberdade. Eu acho que a CLT é o grande mal que existe para o nosso país. A CLT, baseada, como o Marcon falou, na Carta de Lavoro do Mussolini, ela é aquilo que tira a liberdade do trabalhador, a liberdade do empreendedor e a liberdade de você, brasileiro, criar riqueza e se tornar rico. Porque a CLT faz rico aquelas pessoas que querem te manter pobre. Na verdade, é isso que acontece. Nos Estados Unidos, você tem um sistema onde você é remunerado pela sua hora de trabalho. Você quer ganhar mais? Trabalha mais. Quer empreender? Empreenda. Você quer demitir alguém que não está cumprindo com as suas funções? Você pode demitir sem pagar um caminhão de indenização, aonde metade vai para o Estado. Você quer contratar alguém, você não contrata como sócio dessa pessoa, de todo brasileiro que está empregado, não sabe disso, mas deveria saber, ele tem um sócio que é o Estado. Porque, afinal de contas, quando a gente cria um emprego de R$2.000 no Brasil, é 1.700 que vai para o bolso da pessoa que recebe, porque ela ainda paga o imposto, mas o empregador paga 2.400 para o Estado. Ou seja, quando você cria um emprego no Brasil, o Estado ganha mais do que a pessoa que trabalha. E isso é um absurdo. O Brasil precisa terminar com isso. A CLT é o maior instrumento de vergonha nacional que esse país tem. Não é uma lei que garante direitos, é uma lei que retira o direito do trabalhador trabalhar quando ele quer, ganhar de acordo com aquilo tudo que ele produz e retira a capacidade empreendedora do brasileiro. É a grande amarra, é uma camisa de força com o Brasil. No momento que a gente acabar com a CLT, a gente vai ter a liberdade de todos trabalharem como querem, todos empreenderem como querem e nós vamos tornar o país muito mais rico. E todos vocês que querem trabalhar e não conseguem arranjar um emprego, vão ter emprego, porque vai ter mais facilidade para contratar, vai ter mais facilidade para você trabalhar e para você gerar riqueza para o nosso país. Então, na verdade, eu saúdo o deputado Marcon, meu conterrâneo, né, com uma proposta que gere maior liberdade para o cidadão. Porque qualquer iniciativa nesse sentido é o que o Brasil precisa. A gente precisa de mais Marcon e menos Érica Hilton no nosso país. Adorei. Põe aí, Brenda, põe na tarja aí. Mais Marcon e menos Érica Hilton.